17 diz que em todo tempo ame o amigo, e não anguste nasce o irmão. E Provérbios 18, 24 diz que quem tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos que é mais chegado que o irmão. E ele sabe disso, ele declara em alto e bom som, sem nenhuma timidez, sem nenhuma vergonha. Ele sabe que eu amo ele demais, demais. Somos apaixonados um pelo outro. A esposa dele nem ciúme tem, ele sabe, né? Somos apaixonados um pelo outro. Não é da agora, já faz muito tempo. Ele não me larga e eu não largo ele. Mesmo de longe, sempre estamos em contato. Paulo chega a dizer que longe dos olhos, mais próximo ao coração. Sempre estamos juntos, ele sempre me alegrando e nós repartindo e contribuindo um com o outro para o louvor do Senhor. Deus abençoe cada um dos obreiros, servo de Deus. Deus abençoe grandemente a vida dos santos. Capítulo de número 1, versículo 26. Vou tentar. É porque é salteado, é só eu mesmo que acho. Versículo de número 26 diz assim: João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vós não conheceis. Verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Quem buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª, ou 16 horas da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão Pedro, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi tu assentado debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te vi, porque te disse, vi tu debaixo da figueira cresce, coisas maiores que estas verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus descerem e subirem sobre o Filho do Homem. Amém. Tomai assento, se assim puderem. Perdão, irmãos, 2 dificuldades, 2. Uma, esqueci o óculos na minha bolsa lá no pastor Rosemiro. E a outra é a falta de português. 6 anos na primeira série direto. Imagine só para você repetir. 6 anos consecutivos só na primeira série. Saí da escola em 1989, com 14 anos de idade, na segunda série completa do ensino fundamental. E no meu boletim histórico, no meu histórico, consta que eu saí da escola evadido. Mas não é evadido. É porque, na verdade, meu pai se acidentou
ficou paralítico em 1987, quando eu tinha apenas 12 anos de idade. Meu pai estava trabalhando e caiu uma parede em cima do meu pai, umas três operários. Meu pai quebrou 6 costelas, fraturou os 2 nervos da perna, quebrou a coluna, moeu a bacia, passou por 12 cirurgias, 2 anos e 6 meses internado. Antes que meu pai se recuperasse totalmente daquele acidente, meu pai ainda não estava definitivamente em casa. Minha mãe saiu, foi para o hospital sozinha, andando por si só, sem ajuda de ninguém. E no outro dia veio a notícia que minha mãe havia morrido. Eu tinha apenas 14 anos de idade. Aí eu resolvi com o meu irmão ir embora de casa, porque nós passávamos muita fome em casa, passávamos diversas situações difíceis. Então resolvemos ir embora de casa. E aí o mundo nos recebeu de braços abertos. Se de repente tem alguém na sua casa, na sua família, que talvez é um dependente químico, um ébrio, um embriagado, talvez você pense assim, não, a porta da casa é a serventia da rua. Vou abrir a porta de casa, vou pôr para fora porque não suporto mais. Quando nós abrimos a porta da nossa casa para colocar alguém para fora, o mundo de braços abertos sempre está à sua espera para receber. Talvez diga assim, mas ele é um drogado. O mundo diz, não tem problema, eu recebo de braços abertos. Ele é um ébrio, chega em casa bêbado todos os dias, quebra tudo dentro de casa, não tem problema. O mundo sempre recebe de braços abertos. E aí saímos então de casa e ali no mundo conhecia maconha, o crack, benzina, cocaína, cola de sapateiro, tinha, cigarro, cachaça, esmalte, acetona, álcool de carro, gasolina, éter, perfume, 2 tiros na perna esquerda, 2 facadas, 3 vezes preso e uma condenação de 5 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado pelo artigo 157, inciso 1 e 2 do Código Penal, que nada mais é do que assalto a uma armada, subtraindo bem da vítima sob grave ameaça. Agora estou preso dentro de uma cadeia com mais 600 homens. E eu recebo um convite dentro da cadeia de São Bernardo do Campo, CDP, cadeia Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, hoje já desativado. Eu recebo um convite de um companheiro de cela, disse assim, olha, hoje tem um culto à tarde, você não quer participar de um culto? Eu pensei comigo assim, já estou com a vida destruída, não custa nada participar de um culto, eu vou participar sim. Às 15 horas tem um culto, fui no culto ali, de repente os presos começaram a louvar ao Senhor, cantar os hinos das harpas, se alegrando no Senhor. E naquele dia eu não abri a minha boca, eu não balbuciei os meus lábios, porque se eu houvesse balbuciado os meus lábios, alguém poderia fazer uma leitura labial e entender o que eu estava dizendo, mas eu não balbuciei os meus lábios. Falei comigo mesmo, Senhor, se é verdade que o Senhor tem uma obra na minha vida, se o Senhor me arrancar daqui, quando eu sair eu quero ser crente também. Eu saio dia 31 de janeiro de 97, fui preso. Dia 9 de maio de 97 eu saio daquela cadeia. Aos 22 anos de idade eu saio daquela cadeia. Continuo na mesma situação. E aí me enveredei mais profundamente. Entre meados de 96 e 97, o salário mínimo girava em torno de R$100. Cheguei a ganhar 30 salários mínimos em um dia só. Então estava no auge da fama, carros, moto, dinheiro e terrenos a perder de vista. Considerava que estava rico, mas na verdade estava pobre porque não tinha Cristo na minha vida. Daí então, eu estava em casa, 5 horas da manhã, e de repente um amigo liga no meu rádio dizendo, Geraldo, dia 10 de julho de 1991, Geraldo, você está na onde? Eu estou em casa. Eu falei, rapaz, corre depressa. Está subindo tanta polícia, mas tanta polícia que eu nunca vi desse jeito. Pensei que era brincadeira, porque no mundo da criminalidade esse tipo de brincadeira é natural, comum. Eu pensei que era brincadeira, continuei dormindo. De repente o rádio toca de novo, Geraldo, você está na onde? Estou em casa. Rapaz, sai depressa, porque se você não sai depressa, você vai morrer. E eu então me levantei, fui para uma janela, abri a janela devagar, uma janela que dava num beco, pedi para uma jovem que estava comigo por nome Valquíria, disse, Valquíria, vai lá na porta porque parece que tem alguém na porta. E ela foi lá na porta, quando ela vai abaixar a maçaneta da porta, do lado de fora alguém está segurando a maçaneta da porta para testificar ver se havia alguém dentro, se tinha alguém dentro de casa. Quando ela abaixa a maçaneta, alguém diz assim, é polícia. Quando disser polícia, eu pulo a janela, cai um beco, pulo uma outra cerca, cai no quintal da minha avó.
eu sabia que naquele dia eu iria morrer, mas o meu maior desejo era chegar até a fonte das águas, porque o meu pai, para mim, era a fonte das águas que eu precisava chegar. Havia feito meu pai passar diversas vergonhas, diversas humilhações, em cima de uma cadeira de roda. Quantas vezes a polícia xingava meu pai de tudo quanto é nome, dava geral no meu pai, dizia que meu pai era um safado, que meu pai estava me acoitando. E meu pai dizia: não, eu não estou acoitando meu filho, não. Só estou apenas orando para Jesus salvar o meu filho. Então meu maior sonho era chegar até a casa do meu pai. Fiz de tudo e consegui chegar na casa do meu pai. Arrombei a porta do quarto, entrei na casa do meu pai. Meu pai acordou, abracei meu pai 5 horas da manhã, disse: pai, está tudo cercado de polícia, eles vão querer me matar. Meu pai disse: não, meu filho, Deus não falou para mim que você vai morrer de overdose. Deus não falou para mim que você vai morrer de tiro. Mas o Senhor falou comigo que um dia você e teu irmão será crente, vai pregar o evangelho. Sou presbítero por vontade de Deus. Chamo-me pastor porque pastorei quase 5 anos. Meu irmão serve a Deus como diácono, nós dois servimos ao Senhor. E eu, na minha ignorância, disse: pai, deixa para uma outra oportunidade, porque 5 horas da manhã, vocês que são naturais, nós somos natural de São Paulo, sabem, 5 horas da manhã, tudo escuro. Eu disse: deixa para uma outra oportunidade. Deixei o quarto do meu pai, arrombei a porta de um outro quarto. Nesse outro quarto havia uma criança por nome César Miguel, 6 meses de nascido, 6 meses de vida. Eu pego aquela criança no canto da cama. Quando eu vou saindo, a mãe disse assim: onde você vai com meu filho? Pensei que ela estava dormindo. Ela estava dormindo, mas tocou no filho, ela acordou. Onde você vai com meu filho? Falei: Elisângela, está tudo cercado de polícia. Só estou levando o teu filho para mim não morrer. E ela disse: eu também vou com você. Pego a mãe e a criança como refém. Saímos da casa do meu pai, trancamos dentro de uma outra casa de um casal por nome Elezé e Elane, a sua filha. Quando chegamos lá, falei para o Elezé o que estava acontecendo, ele mandou entrar, trancou a porta, trancou a grade, trancou a janela. Nós estávamos do lado de dentro da casa, do lado de fora cercado de polícia. Só que a moça que eu havia tomado como refém, ela tinha 18 anos, eu tinha 23 anos de idade. Ela era serva de Deus. Olha, deixa eu lhe dar uma informação. Você fale de quem você quiser falar, se intrometa com quem você quiser se intrometer, mas quer um conselho? Não mexa com a menina dos olhos de Deus. Os crentes são considerados a menina dos olhos de Deus, a boca de Deus, templo de Deus, morada do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Senhor, edifício de Deus, jardim fechado, jardim regado de Deus, boca de Deus, mediante o seu Espírito. Então, não mexe com esse povo, não. Esse povo é um povo diferente, é um povo especial, é um povo que quem cuida desse povo é o próprio Deus. E aí essa jovem, então, a Bíblia diz em Mateus 12:34, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, nós só falamos o que está dentro do nosso coração. E sabe o que ela começou a me dizer? Quem quer ouvir? Ela começou a me dizer, está escrito em João capítulo 3, verso 14: pois assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna por Cristo Jesus. Está escrito em João capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna por Cristo Jesus. Está escrito em João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito em João 8:36: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Versículo 10: o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Está escrito em 1 João capítulo 2, verso 25: e esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna por Cristo Jesus. Está escrito em Lucas capítulo de número 19, versículo 10: hoje veio salvação nesta casa,
porque este também é filho de Abraão. Versículo 9, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estava por completo perdido, não havia nada de bom em mim que se pudesse aproveitar. Costumo dizer, castigou-me muito meu Senhor, mas não me entregou à sepultura. Alguém dizia para meu pai, seu Zé, teu filho vai morrer nas drogas. Meu pai dizia, não, um dia Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Hoje estamos aqui louvando a Deus, aleluia, por esta obra que Jesus fez, faz e continua fazendo, continuará fazendo a todos aqueles que quiserem receber a Cristo como seu Salvador. Aquela moça então começa a pregar para mim o Evangelho, mas eu estava ainda relutando, porque na verdade eu não conhecia o Senhor. Mas a Bíblia diz, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu não conhecia o Senhor, mas Ele já me conhecia. Isaías diz no capítulo 49, versículo 15, Isaías faz uma pergunta dizendo, pode porventura uma mãe que amamenta esquecer-se do filho do seu ventre? Não tem como, porque 3 sinais está sobre uma mãe. Se a mãe deixa o seu filho, a sua filha recém-nascida aqui em São Francisco de Itatiba, e ela vai trabalhar lá no centro de São Paulo ou mais distante, pega 2 ou 3 condução para chegar até lá. De repente ela está sentada ao lado de alguém e ela põe a mão no teu seio e diz assim, eita, meu filho ou minha filha está com fome em casa. Alguém do lado dela diz assim, será que essa mulher está com algum problema de cabeça? Ela não tem um celular, não tem uma rede social, não tem nenhum meio de comunicação. Como é que ela sabe que o teu filho ou a tua filha está com fome em casa? É porque 3 sinais acontecem. Primeiro, os seios começam a inchar. Segundo, os seios começam a doer. Terceiro, os seios começam a vazar leite da febre. Se os seios doer, vazar leite da febre, a mãe diz, opa, meu filho está com fome em casa. Ou Isaías estava dizendo, se os seios da tua mãe inchar, doer, vazar leite, e ela não se lembrar de ti, pois o teu nome está na palma das mãos de Deus. Deus não se esquece de nós. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Alguém orando a Deus em teu favor. Eu quero até louvar a Deus, lhe agradecer, irmão, por ter orado a Deus por minha vida. Talvez a senhora disse assim, mas eu nem lhe conhecia. Como é que eu orava a Deus por você? Quando a senhora dobrava o joelho no chão, quando o Senhor dobrava o teu joelho no chão, dizia, Deus, salve os bandidos, liberta os encarcerados, liberta os drogados. Deus ouviu a tua oração, foi lá onde eu estava, transportou-me do reino das trevas para o reino do seu amor, e hoje eu estou aqui me agradecendo por ter orado a Deus pela minha vida. Então eu continuo relutando, porque a vida do crime, se alguém me disser assim, a vida do crime não presta, a vida do crime é ruim, talvez são pessoas que não têm noção do que é a vida do crime. O camarada tem tudo o que ele quer, como é que pode dizer que uma vida dessa é ruim? Tem pessoas que estão hoje na vida do crime, que ganham 150, 170 mil reais em um mês só. Então quem vai dizer que uma vida dessa é ruim? Sabe, mas essa vida poderia ser um pouco melhor se ela avisasse assim, ó, tal dia a casa vai cair. O ruim dela é que ela não avisa o dia que a casa vai cair. E nesse dia minha casa caiu, porque agora estava como refém, trancado dentro de uma casa, e ela pregando para mim, quando que de repente, parece que 2 pessoas, um pegou pela minha mão direita, outro pegou pela minha mão esquerda. Parece que alguém colocou a minha mão sobre a minha cabeça e eu relutando caí de joelhos ao chão. As 2 mãos levantadas. Quando ela olha para mim, eu estou chorando. Dia 10 de julho de 1998, sexta-feira, 10 para as 8 da manhã, estou de joelhos no chão chorando. Naquele dia estava se cumprindo na minha vida. Salmo 40, verso 2. O Senhor arrancou meus pés de um charco de lodo horrível e firmou os meus pés sobre a rocha. Naquele dia estava se cumprindo na minha vida. Salmo 113, versos 7, 8 e 9, que diz, porque Deus levanta o pequeno do pó, e do monturo ergue o necessitado, o faz assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo.
e faz com que mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filho, vírgula, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Naquele dia se cumpriu na minha vida, Romanos capítulo 5, versículo 20, veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Naquele dia se cumpriu na minha vida o hino que foi louvado aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Se cumpriu naquele dia na minha vida, Romanos capítulo 8, verso 33. Quem, pois, intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus em quem os justifica? Naquele dia se cumpriu na minha vida, segundo os Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Naquele dia se cumpriu na minha vida, 1 João capítulo 1, versículo 7. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, aleluia. Eu explico. A palavra aleluia se divide em duas partes. A primeira quer dizer halelo, a segunda quer dizer iá. A palavra halelo é um apelo convidativo dizendo: vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. A palavra iá é a abreviatura do nome Yahvé, que é transliterado do hebraico do Antigo Testamento para o grego do Novo Testamento, quer dizer Kyrios, e Kyrios quer dizer Senhor. Então, quando alguém na igreja diz aleluia, ele está dizendo: vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Quantos vieram louvar ao Senhor? Eu quero aqui me dar duas garantias bíblicas. Duas garantias bíblicas. A primeira está em Ezequiel, capítulo 46, versículo 9, está dizendo: diga a todo o povo de Jerusalém, todos quanto vierem a Jerusalém para adorar o Rei do Senhor, aos que entraram pela porta do norte, não sairão mais pela porta do norte, mas hão de sair pela porta do sul. E os que vieram adorar o Senhor, que entraram pela porta do sul, não sairão mais pela porta do sul, hão de sair pela porta do norte. O que é que o texto está dizendo? Quem veio adorar o Senhor não voltará mais pelo mesmo caminho. Se entraste aqui pela porta da tristeza, certo é, sairá pela porta da alegria. Se entraste pela porta da enfermidade e vieste adorar o Senhor, certamente sairá pela porta da cura. Deixa eu lhe dar outra garantia. Mateus, no capítulo de número 2, fala sobre 3 magos, Gaspar, Melquior e Baltazar. Vieram adorar o menino Jesus, que tinha 2 anos de idade. Aleluia. E quando eles vieram adorar, trouxeram ouro, incenso e mirra. Quando trouxeram ouro, disseram: tu és o nosso rei, reinante sempre eterno, de mar a mar, de norte a sul, de leste a oeste, de uma outra extremidade, tu és o nosso rei. Quando ofertaram a Jesus o incenso só se queima uma divindade. Ele estava dizendo: trouxe o incenso porque eu sei que tu és Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas o outro trouxe a mirra. A mirra é um composto aromático que só se usa quando alguém morre, para embalsamar ou preparar e perfumar o seu corpo. Alguém que dá o ouro diz: tu és rei. Quem trouxe o incenso diz: tu és Deus. Mas quem trouxe na verdade a mirra diz: tu és Deus, tu és rei, mas tu é homem. Como homem tu morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará, estará vivo para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Passaram a noite ali com Jesus, porque quem adora Jesus vem tranquilamente e sabe. Passaram a noite ali, adoraram o menino Jesus, presentearam ele, passaram a noite ali e se dormiram. De madrugada lhes apareceu o anjo do Senhor dizendo assim: olha, não volte pelo mesmo caminho. Quem trouxe um presente para o Senhor, quem veio adorar ao Senhor, não volta pelo mesmo caminho. Não volta pelo mesmo caminho. Deus confunde os nossos adversários. O apóstolo Pedro diz assim: eis que o diabo, vosso adversário, vem bramando como leão, procurando
procurando quem possa tragar. A pergunta é: quem está procurando é porque achou? Por que ele não acha? A Bíblia diz que Cristo fez por nós um sacrifício vicário substitutivo e nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Quem está coberto pelo sangue de Jesus, o adversário não lhe toca. É tão estranho que o próprio nome faz jus a ele. Diabo quer dizer diabolos, ou dia e bolos. Dia é o espaço de tempo entre o nascer do sol e o pôr do sol. Noite é um espaço de tempo entre o pôr do sol e o nascer do sol. Então dia quer dizer claridade, raios emitidos por certos corpos, clarão, evidência, revelar, guiar, dissipar as trevas, conduzir, mostrar, descortinar o véu ou levantar o véu. Isso quer dizer dia. Mas bolos quer dizer escurecer, causar trevas, acinzentar, causar negrura. Então o nome diabo literalmente quer dizer aquele que veio para escurecer o teu dia, mas ele não consegue, porque Jesus brilha sobre nós, a luz da justiça brilha sobre nós. Como bendito seja o nome do Senhor. Havia um rabino judaico por nome Meir, e ele vai estar agora hospedado em uma hospedaria em Jerusalém. Não é todos, não estou generalizando, mas alguns donos de pousada em Jerusalém tinham por hábito ou costume, quando o viajante vinha dormir em suas pousadas, ele marcava o horário que o viajante ou hóspede iria sair. Chamava então os malfeitores, bandidos na época, e mandavam roubar aquele viajante que havia dormido em sua pousada. Então o dono da pousada disse assim: Meir, você vai embora a que hora? Não, eu vou embora quando meu irmão vier me buscar. E como é o teu irmão? Meu irmão chama-se Kitov. Ah, sim, meu irmão vai vir me buscar. E aí mais uma vez o dono da pensão disse: Meir, você não vai embora? Sim, eu vou, mas estou esperando o meu irmão vir buscar. Que hora que teu irmão vem te buscar? Ele vem pela manhã. Pela manhã ele vem. E o dia clareou, e o dono da pensão mais uma vez: Meir, o dia clareou, você não vai embora? Não, meu irmão Kitov vem buscar. Que Kitov é esse que vem te buscar que nunca vem? Aí cumpre-se Gênesis capítulo 1, versículo 4. Vaiar Elohim et Haor Kitov. E viu Deus que a luz era boa. Quem anda com Cristo na sua luz não tropeça e o inimigo não lhe alcança. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Esta jovem pregou para mim o Evangelho. Eu entreguei minha vida a Cristo. E ela disse assim: faz um voto com Deus, porque Deus se agrada do voto. E eu falei: como é que eu faço? Ela explicou, eu não entendi o que era voto. Eu falei: então eu vou fazer uma promessa para o Senhor. Ela: então faça. E eu ali disse assim: Senhor, eu repeti 6 anos na primeira série. Parei na segunda série, incompleta, do ensino fundamental aos 14 anos. Hoje eu tenho 23 anos de idade. Se o Senhor abrir a minha mente 1%, para que um dia eu possa pregar o Evangelho, eu faço um voto com o Senhor. Eu nunca vou pedir R$1, nem para passagem, nem para gasolina, nem para hotel, nem para pensão, nem para pedágio. 25 anos se passaram, e até hoje eu continuo com esse mesmo propósito no meu coração. Paulo disse assim: olha, eu não vim buscar o que é vosso, mas vim buscar vós para Cristo. Porque o que de graça recebeste, de graça dá. Não quero fazer crítica de maneira nenhuma, mas imagine só, uma pessoa cobrar R$7.000, isso é livre, fora hospedagem, hotel 5 estrelas, passagem de avião e tudo mais, para pregar 40 minutos, 50 minutos. E alguém diz assim: Geraldo, se você não cobrar, você não tem valor, você tem que olhar para frente. Eu digo: não, eu prefiro olhar para trás. Porque quando eu olho para trás, eu me vejo fumando pedra num cachimbo, me vejo fumando pedra numa lata, numa latinha fumando pedra, e alguém me desprezando. Quando eu olho para trás, eu vejo de onde o Senhor me tirou e me dá força para continuar pregando o Evangelho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jesus salvou a minha vida, transformou a minha vida gratuitamente, de graça. E eu vou cobrar o quê para pregar? Seja sincero, o que é que eu vou cobrar para pregar? Quantas vezes alguém me convida: pode vir pregar para nós aqui em Goiás? Posso.
Quanto é que o senhor vai gastar? Eu falei, não sei, não fui ainda. Como é que eu vou saber quanto eu vou gastar? São 30 horas de viagem. O senhor vem como? Eu vou até a pé, mas que eu vou em nome de Jesus. Tinha uma agenda para pregar no Congresso de Missões. Pensa que honra para mim. A primeira igreja, a igreja que eu ajudei a construir, a igreja que eu fui fundador, cooperei, a casa pastoral que eu inaugurei. Imagina que honra para mim pregar lá. Foi agora dia 22, tive que pregar no Congresso em Mato Dentro. Não é Conceição do Mato Dentro, é Mato Dentro mesmo. Quem chega em Conselheiro Lafayette pega um ônibus que vai para Jeceaba, Paraupebas, Ouro Branco, Ouro Preto, Mariana, Congonha, algum lugar, e desce num trevo de Paraupeba e anda 5 quilômetros a pé. Então, para mim chegar lá, eu precisava de alguém me buscar no trevo. Só que mesmo assim eu conseguiria pregar lá no dia 22, mas dia 23 eu não conseguiria pregar no Congresso de Missões em São Bernardo. Eu não conseguiria, porque o ônibus sai de Lafayette para Belo Horizonte 9 da noite, eu estava pregando. O outro ônibus sai de Lafayette para São Bernardo do Campo todos os dias às 7h45 da noite, ou 19h45, eu também estava no culto. Então como é que eu ia? Sem ter carro. Eu tenho uma motinha, eu vou negar. Da minha casa, Coronel Fabriciano, para Mato Dentro, 6 horas de viagem. Meu cunhado falou, vou com você. Aquela mala pesada da minha garupa. Quando nós temos 6 horas de rodado, 6 horas direto, chegamos na igreja, já o culto já começando. 7 horas da noite chegamos. Meu cunhado falou, Geraldo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Me deixa na próxima rodoviária que eu vou de ônibus. Eu falei, rapaz, mas já está quase chegando. Por quanto tempo falta? Eu falei, 12 horas. Como diz o menino, é logo ali. Estou quase chegando. Eu falei, não aguento mais. Deixei na rodoviária, 6 horas da manhã, peguei estrada e ó, sem dó, sem piedade. Quando deu 18 horas em ponto eu cheguei. Cheguei já sem freio, sem óleo, mas cheguei com a moto moída. O motor se acabou, o cabeçote se acabou, enfim, acabou com a coitadinha. E era para mim ir embora hoje, de lá eu ia vir para cá com ela daqui, e daqui ia pegar minha estrada e ir embora para casa, 12 horas de viagem. Mas eu deixei ela na oficina ali, dando um jeitinho que ela vai voltar a ser minha amiga de novo. E até que o Senhor tenha nos abençoado. Eu quero ser breve. Que hora termina? Ah, que delícia! Como diz o meu, que delícia! Esse tema do pastor, não posso esquecer, senão não posso esquecer. Não, o texto do qual nós lemos nos fala que João Batista estava às margens do Rio Jordão e ele estava ali batizando o batismo de arrependimento. De sorte que o povo que vinha até João tinha uma grande dificuldade, até porque o povo demorava. O batismo de João era o batismo de arrependimento. Quem precisava se arrepender era o povo que havia pecado contra o Senhor, que confessava os seus pecados e eram batizados então nas águas do Rio Jordão. Só que João começa a testificar de Cristo, daquele que seria maior do que ele, que veio antes dele. Como? As Escrituras seletas nos provam. Então João começa a testificar: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas no meio de vós, ou no meio de nós, tem um que batiza com o Espírito Santo. E João começa a testificar dizendo: eu ouvi a voz do céu que dizia: ele vai vir ter contigo para ser batizado. E João, quem sabe, pergunta: mas como saberei quem é? E a voz disse assim: tu verás o Espírito descer sobre ele de uma forma cópula de uma pomba, e quando você vir isso, ele batizar ele. Jesus então vem ter com João. João se opunha dizendo: eu que careço ser batizado por ti, pois não sou digno de desatar as correias das suas alpacas. Mas Jesus vai dizer: não, João, convém que se cumpra as Escrituras, eu careço de ser batizado por ti. Mas a Bíblia diz que quando João vai batizar a Jesus, a Bíblia diz que Jesus sai logo da água. Por que sai logo da água? E o povo demorava a ser batizado, porque o povo confessava os seus pecados. E como Jesus não tinha pecado para confessar, ele sai logo da água para perdoar aqueles que confessam os seus pecados. Observe bem que João começa a dizer no capítulo 1, versículo 29: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto João está ali batizando Jesus,
Vem ter com João passando pelaquela trajetória. Alguém trazendo o animal pendurado por uma corda. E João então pergunta assim: onde vais com esse animal? Alguém vai dizer: João, eu estou indo até o sumo sacerdote Zacarias, para que ele imponha as suas mãos sobre a cabeça desse animal, e uma outra mão ele imponha sobre a minha cabeça, e faça a chamada transferência de culpa, porque eu pequei contra o Senhor. Mas quando o sacerdote colocar a mão sobre a minha cabeça e sobre a cabeça desse animal, ele vai transferir a minha culpa, e eu sairei daqui sem culpa nenhuma. João então vai dizer: não precisa mais de sacrifício de animais, porque João 29, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João está pregando isso, a Bíblia diz que 2 discípulos de João ouviram isso de João, deixaram João de lado e perguntaram para Jesus assim: mestre, onde mora? Jesus não respondeu onde ele morava. Ele não disse eu moro na casa de Marta e Maria, na aldeia de Betânia de Lázaro. Não, ele não disse onde ele morava. Mas quando lhe perguntaram dizendo onde mora, ele disse: vem e vê. Vem e vê. Foram e viram. Quando eles foram e viram, Jesus certamente falou para eles alguma coisa. Eu não sei o que Jesus falou, mas eu entendo o que Jesus falou, porque no capítulo 4 de João, lá no verso 23 a seguir, ou seja, versículo 13, 14 até o 23 a seguir, Jesus encontra com uma mulher que está tirando água, uma samaritana que está tirando água no poço chamado Poço de Jacó. E quando ela está tirando água, Jesus aparece dizendo assim: olha, dá-me um pouco desta água para que eu beba. Ela vai dizer assim: como pode tu, sendo judeu, pedir de beber uma mulher que é samaritana? Jesus vai dizer assim: se tu soubesse quem me pede água, é tu que lhe pediria, e eu lhe daria da água viva. Ela vai dizer: como pode? O Senhor não tem uma corda, não tem uma cacimba, não tem um balde, não tem na verdade uma cabaça. O Senhor não tem nenhum recipiente, uma corda para tirar água. Como é que o Senhor vai me dar desta água? Se o próprio Jacó que nos fez o poço bebe desta água, onde é que o Senhor tem desta água? Jesus vai dizer assim: se tu continuar bebendo desta água do poço de Jacó, você vai continuar tendo sede, mas se você beber da água que eu lhe der, se fará em ti uma fonte que jorre para a vida eterna. Observe, Jesus estava falando o grego. Ele disse assim: Shahim Mahim, uma água extraída de uma fonte que nunca se esgota. Se você plantar eucalipto em volta de uma nascente, é natural que ela vai secar. Se você fizer uma queimada em volta de uma nascente, ela vai secar. Se você roçar e colocar fogo em cima dessa nascente, vai secar. A deterioração com o tempo, se construir um monte de barraco ali perto, certamente essa água vai secar. Mas Jesus garantiu: se você beber da água que eu lhe der, vai fazer uma fonte dentro de você, que pode plantar eucalipto, pode colocar fogo, pode roçar, pode encher de barraco. Esta água nunca vai secar, porque dentro de ti se fará uma fonte que jorre para a vida eterna. Essa fonte que jorra para a vida eterna é o Espírito Santo que Jesus nos deu. Fonte que jorra. A palavra jorrar quer dizer transbordar. A palavra jorrar quer dizer sobressair. Quando você enche um copo de água, se você continuar enchendo, vai transbordar. A água parada só serve para dar lodo, criar micróbio e o mosquito da Aedes aegypti para dar dengue. Então não deixe essa água parada. Diga para alguém: se alguém disser assim, eu estou com sede, você vai dizer, Provérbios capítulo 25, versículo 25: assim como um copo de água fria a uma alma sedenta, assim é a mensagem vinda de terras remotas. Então nós somos esse copo d'água. O povo está com sede da palavra de Deus, e só quem tem essa água é você. Você pode dizer: eu tenho desta água, porque um dia eu bebi dela. Eu tenho esta água, porque um dia eu bebi dela. Quantos podem glorificar a Deus? Tu tens a água da vida. A fonte da água da vida está dentro do teu interior. O que é que Jesus falou para André? O que é que Jesus falou para esses 2 discípulos de João? Eu tenho certeza
que o que Jesus falou para eles encheu o seu coração de maneira tão grande que eles disseram: nós precisamos ir para casa, porque nós temos irmãos lá que precisam ouvir esse evangelho. Ou seja, André sai da presença de Cristo, vai até a casa do seu irmão Pedro e diz assim: olha, achamos o Messias. Pedro pergunta: e onde é que ele mora? André usa a mesma artimanha dizendo assim: vem e vê. Foram e viram. Quando Pedro chega diante de Jesus, Jesus vai dizer assim: André apresenta ele como Pedro. Jesus vai dizer: tu és Simão Pedro, tu serás chamado Cefas, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus não estava falando de pedra como Pedro, mas estava falando de si mesmo. Eu sou a pedra rejeitada pelos edificadores, mas me tornei a pedra principal da esquina, a pedra angular. Quando estava construindo o templo de Salomão, as pedras eram trazidas do monte sem auxílio de mão, sem que alguém pudesse cortá-las. Vinha do jeito que vinha, era encaixada. Foram se construindo o templo, e de repente alguém traz uma pedra, coloca ela de um lado, não dá, coloca de outro, não dá, e alguém diz assim: não, joga essa pedra fora porque ela não serve. Eles continuam na construção do templo, mas quando vai chegando o final da construção, traz uma pedra, não serve, traz outra, não serve, traz outra, não serve, e alguém dá uma ideia: será que aquela pedra que nós rejeitamos, será que ela não serve? Alguém vai dizer: se ela não serviu no começo, não serviu no meio, como é que ela vai servir no fim? Alguém diz: rapaz, não custa nada. Não, tragam outras pedras, e nenhuma servia. Quando alguém dá a ideia de pegar a pedra rejeitada, ela encaixa direitinho aonde precisava. Por isso Jesus é chamado, ele é a pedra principal, a pedra angular da esquina. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem edifica a tua casa sobre esta pedra? A Bíblia diz que cai a chuva. Chuva quer dizer cabeça. A qual o primeiro lugar que a chuva cai? Cabeça. Cai a chuva, cabeça, que é o cabeça da casa, o homem. A soprar os ventos, vento assopra do lado é a mulher, porque foi tirado do lado da costela do homem. Correram os rios cobrem sobre as pernas da família, os filhos. Então caiu a chuva no cabeça, assopraram os ventos na mulher, correram rios sobre as crianças, mas eles não caíram, porque estava edificado na rocha que é Cristo. Quantos estão edificados nesta rocha? Pode vir o que vier, pode soprar o vento, mas nós estamos fortalecidos em Cristo na rocha, ferida de Meribá. O que é que está acontecendo nesse texto? Agora ele vai dizer a Pedro: tu és Pedro, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro tem esse encontro, e agora a Bíblia diz que Jesus achou também Filipe e disse: segue-me. E a Bíblia diz que Filipe passa a segui-lo. Filipe então foi até a casa onde Jesus morava, ouviu o que Jesus lhe disse, sai dali com o seu coração cheio. E a Bíblia diz que no meio da trajetória ele encontra um moço por nome Natanael. Ele disse: Natanael, nós acabamos de encontrar o Messias, aquele de qual escreveu Moisés na lei e também os profetas pregaram e anunciaram. Nós acabamos de achar, ele é filho de José, ele é vindo de Nazaré. Quando disse Jesus de Nazaré, Natanael disse assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não estava presente fisicamente quando Natanael disse isso: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não estava presente fisicamente, mas ele é onipotente, onipresente, soberano, onisciente, onipotente, onipresente, soberano e sabedor. Ele agora ouve as palavras de Natanael, e quando Filipe vai apresentar Natanael, Jesus vai dizer duas palavras a ele que me chamam a atenção. Jesus vai dizer assim: esse aí é um verdadeiro israelita. Quando Jesus fala para Natanael: eis um verdadeiro israelita, Natanael para. Por quê? Porque agora Jesus está tocando no seu caráter, Jesus está tocando na sua moral. Quando alguém fere o nosso caráter, meu Deus, que triste, mas Jesus poderia usar de autoridade, não
não autoridade, mas ser autoritarismo com ele. E Jesus poderia dizer assim: já que você falou mal da minha cidade, eu vou ser oportuno e vou te arrebentar. Mas Jesus não fez isso. Ele é cheio de misericórdia. A Bíblia diz que ele não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Deixa eu dar uma ideia de cana trilhada, não é esse o sentido. Nos fala de um instrumento que na verdade era feito de bambu. Mas quando a cana está trilhada, o que é cana trilhada? Cana trilhada é aquela cana que já está velha, já está cansada, já está sem força e vigor. Ela não consegue ficar em pé, mas também não cai por completo. Ela está deitada, atrapalhando o caminho. E quando alguém vai passar naquele trilho, que aquela cana está deitada, não completamente nem em pé, o que é mais fácil? É mais fácil pegarmos uma estaca, uma escola de eucalipto, fazermos um furo em volta daquela cana, escorar com aquele eucalipto, amarrar com cipó para ela não cair? Ou é mais fácil pisar e terminar de quebrar? Sejam sinceros e sinceras. A palavra sincero quer dizer sincera. É mais fácil terminar de pisar e quebrar. Jesus não veio para terminar de pisar e quebrar a cana trilhada, ao contrário, ele veio para levantar. Ele não veio apagar o pavio que fumega, ele veio assoprar para permanecer aceso e o nome dele ser glorificado sobre a nossa vida. Natanael então se espanta. Jesus vai dizer: eis aqui um verdadeiro israelita. Primeiro, por que Jesus chama ele de verdadeiro? Certo é porque existem duas formas de adquirir uma cidadania. A primeira forma de adquirir uma cidadania: o judeu é o único povo no mundo que não perde a sua nacionalidade. Em qualquer lugar no mundo que nascer um judeu, ele só precisa ser filho de uma mãe judia. O seu pai pode ter qualquer outra nacionalidade, mas se a sua mãe for judia, ele não perde a sua nacionalidade. A outra maneira de se adquirir uma cidadania é com soma de dinheiro. Atos, no capítulo de número 22, Paulo vai nos trazer da seguinte maneira: Paulo estava agora preso por amor ao evangelho, por pregar o evangelho, e alguém estava açoitando a Paulo, de maneira que Paulo vai dizer assim: é lícito a vós açoitar um cidadão romano? É lícito a vós açoitar um cidadão romano antes dele ser condenado? Agora quem estava com as orragas na mão, quem estava com o chicote na mão, para e disse assim: você é romano? Paulo disse: sim, sou romano. Vão dizer ao tribuno: olha, aquele tal de Paulo que nós açoitamos está dizendo que ele é romano. Veio o tribuno a Paulo e disse assim: como é que você adquiriu esta cidadania? Paulo vai dizer, ou o tribuno vai dizer: eu adquiri esta cidadania com grande soma de dinheiro. Aí Paulo vai dizer: mas eu não, eu sou de natureza. Então a primeira maneira de se adquirir uma cidadania é ser nascido na Judéia, ser filho de uma judia. A segunda condição é pagar um alto dinheiro, um alto preço para ser chamado de judeu. Quanta gente bobo, ignorante, quanta gente que parece que não leu a Bíblia ou entendeu de cabeça para baixo, sair do evangelho para entrar no judaísmo. Paulo disse assim: a lei nos serviu de aio. O que é o aio? O aio era um condutor que pegava na mão da criança, pastor Rosario, entrava com ele na sala de aula e apresentava ele ao mestre, ao educador. A partir do momento que aquele aio pegava a mão da criança e apresentava ao educador, ele já não tinha mais poder nenhum sobre a mão daquele garoto. Então Paulo diz assim: a lei nos serviu de aio para nos conduzir ao mestre que é Cristo. A partir de então a lei já não tem mais domínio sobre vós, mas a graça de Deus que superabundou sobre nós, ela que tem poder e domínio sobre as nossas vidas. E aí agora então Jesus vai dizer uma segunda palavra para esse jovem, para Natanael. Primeiro ele disse: eis aqui um verdadeiro israelita. Segundo ele disse: em quem não há dolo. A palavra dolo quer dizer mácula, dolo quer dizer mancha, dolo quer dizer engodo. O que é engodo? Aquela isca que alguém joga ali, aquela comida para cevar o peixe para pegar. Jesus então está dizendo: esse é um verdadeiro israelita em que não há dolo, em que não há trapaça, em que não há engano, em que não usa jeitinho brasileiro para atrair o povo, não. É pela palavra. Se a palavra não salvar, se a palavra não libertar, quem somos nós para fazer alguma coisa? Quando Jesus fala de Natanael, ele é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael se espanta e diz assim: da onde é que o Senhor me conhece? Jesus vai dizer para ele assim: olha, antes que Filipe te chamasse,
eu te vi tu estando deitado embaixo da figueira. Quando Jesus disse isso, Natanael, peraí, como é que ele sabe do meu segredo? No capítulo 1 de Mateus, no versículo 18, no capítulo de número 2, no versículo 13, nos fala sobre esses 3 magos, que eles seguiram uma estrela e foram até onde Jesus havia nascido. Jesus já estava com 2 anos de idade. Esses magos presentearam, foram embora, só que eles voltaram por outro caminho, como disse. E agora, como eles voltaram por outro caminho, eles haviam enganado Herodes. Como Herodes não conseguiu achar o menino Jesus, foi enganado pelos magos. Herodes baixa um decreto, e esse decreto foi: matem todos os meninos homens do sexo masculino de 2 anos para baixo. Se tiver mais de 2 anos, deixa viver, mas se tiver 2 anos para baixo, mata todos os meninos homens. Aí cumpre-se o que Jeremias profetizou no capítulo 31, verso 16 e 17: reprime a tua voz de choro, enxugue as lágrimas dos teus olhos, porque haverá galardão para o teu trabalho, e os teus filhos voltarão do país do inimigo. O que era isso? Raquel estava chorando inconsoladamente, porque os seus filhos, o povo judeu, garoto de 2 anos para baixo, foram mortos ao fio da espada. Mas a mãe de Natanael pega ele aos 2 anos de idade, leva ele, esconde ele embaixo de uma árvore de figueira. Soldados romanos passam para lá, passa para cá, com espada, cutelo, mata todos os meninos de 2 anos para baixo. O tempo passa, Natanael já está com seus 15 anos, e a sua mãe chama e diz assim: olha, eu tenho um segredo para te contar. Quem não gosta de segredo? Parece que mexe, né? Filho, eu tenho um segredo para te contar, mas olha, é um segredo de vida e morte. Se você contar para algum amiguinho seu, você vai morrer, e a mãe também. Se você contar para algum colega, para algum vizinho, para qualquer pessoa, morre eu e você. Você quer que a mamãe morre? Não. Você quer morrer? Também não. Então ela vai explicar para eles assim: olha, nasceu um menino, deu-se a ele o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, e ele é chamado de Jesus porque ele é o Salvador. Só que Herodes, enfurecido porque esse menino já havia nascido rei, todo rei nasce príncipe, só que esse menino já nasceu rei. Então Herodes procurou esse menino para matá-lo. Não achando, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E você na mesma época tinha 2 anos. Só que eu peguei você, enrolei, escondi você embaixo de uma árvore de figueira. Os soldados romanos passou daqui para lá e não te achou. Mas olha, é segredo, não conta isso para ninguém. Quando Natanael está diante de Jesus, Jesus vai dizer assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi tu deitado embaixo da figueira. Ele se espanta. Natanael se espanta. Quem é que contou o meu segredo? Irmãos, irmãs, não existe segredo para Deus. Não. Ele sabe todas as coisas. Natanael espanta e diz assim: onde é que eu vejo que tu és verdadeiramente o Filho de Deus? Vejo que verdadeiramente tu és o Messias de Israel. Jesus vai dizer assim: só porque eu disse que te vi tu deitado embaixo da figueira, você crê? A partir de hoje tu verás coisas maiores. O que é que nós vamos ver? Vocês vão ver os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo. Sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Natanael já está com seus 17 para 18 anos. E ele, recordado com aquele sonho, com aquele segredo guardado, ele está agora lá embaixo da figueira. O que é que ele está fazendo lá com seus quase 17 anos? Se você puder abrir, eu fico muito grato. Capítulo 28 de Gênesis. Capítulo de número 28. Eu fico muito feliz. Se você puder abrir para acompanhar o raciocínio. Natanael agora está com seus entre 17 e 18 anos de idade. Ele está no mesmo lugar, lendo Gênesis capítulo 28, versículos 10 a seguir. E eu faço a leitura. A visão da escada de Jacó. Diz assim o texto: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma pedra daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar.
e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra que tu estás deitado, a terra eu darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te darei e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Não é outro lugar a não ser a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e clamou o nome daquele, e chamou o nome daquele lugar Betel, ou Bet-El, casa de Deus. O nome daquele lugar antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta terra, nesta viagem que faço, e me deres pão para comer, e me deres veste para vestir, e eu em paz tornar esta casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Essa pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, eu lhe darei o dízimo. Que é que Natanael estava lendo embaixo da figueira? Gênesis capítulo 28, nos versículos que nós lemos. E ele está lendo essa história embaixo da figueira com tanto entusiasmo. O salmista diz assim: enquanto eu meditava, incendiou um fogo dentro de mim. Irmãos, olha, leia várias vezes. Tive a oportunidade de ler ela 4 vezes toda. Um advogado, amigo meu, presbítero, falou: você vai ficar doido. Eu falei: é isso que eu quero. É isso mesmo que eu estou precisando. Ficar doido, pregando sozinho, no trem, no metrô, sozinho. É isso mesmo que eu quero. Natanael está lendo esse texto. E aí, como Natanael viu que Jacó havia feito um voto com Deus, ele disse assim: eu também quero fazer um voto com o Senhor. Aos 17 para 18 anos, ele está embaixo daquela árvore de figueira, lendo Gênesis 28, verso 10 a seguir. E ele diz assim: assim como o Senhor se apresentou para Jacó, eu quero conhecer o Senhor. Se o Senhor se apresentar a mim como apresentou a Jacó, eu quero servir ao Senhor. Fez um voto. E aí o Senhor falou assim: a partir de hoje, coisas maiores que essas verás. Quer que eu vou ver? Tu vai ver os céus abertos, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que é que Natanael viu, leu nesse texto? Que Jacó estava deitado, os céus se abrem, lá em cima está o Senhor, a escada desce dos céus, toca na terra, os anjos de Deus subindo e descendo sobre aquela escada. Jacó entende quão terrível este lugar, não é outro a não ser a casa de Deus. E aí Natanael faz um voto: eu quero conhecer ao Senhor. E de repente Filipe chama ele, e ele está diante do Senhor. E o Senhor está dizendo para Natanael: da mesma forma que tu viste, que tu fizeste um propósito assim como Jacó, que Jacó viu os céus abertos, a partir de agora tu verás os céus abertos. Assim como Jacó viu uma escada que descia dos céus e tocava na terra, tu verás uma escada que desce dos céus e toca na terra. Assim como Jacó viu os anjos de Deus que desciam e subiam sobre ela, tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jesus disse isso, Natanael cai de joelho dizendo: esse é o Deus de Jacó, esse é o Deus de Jacó que eu queria conhecer. Quem conhece o Deus de Jacó?
Quem conhece o Deus de Jacó, Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, bendito seja o nome do Senhor. Acabou-se o nosso tempo. Agora guardou tristeza. Não acaba o tempo. Dá uma tristeza. Irmãos, como eu disse, repeti 6 anos na primeira série. Eu falei, Senhor, se o Senhor abrir minha mente, eu nunca vou cobrar para pagar. O Senhor foi tão bom que me deu primeiro esse aqui, ó. 106 tipos de Cristo na vida de José. Ele sai da casa do seu pai, é vendido pelos seus irmãos, posto na cova, é vendido para os seus irmãos, uma caravana de ismaelita. A caravana de ismaelita leva ele para a casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, Deus faz prosperar. Tamanha maneira a casa de Potifar, que Potifar chama José e disse assim, rapaz, eu estou percebendo que depois que você chegou aqui na minha casa, você veio como escravo. Mas depois que você chegou aqui, Deus tem prosperado a minha casa de tal maneira. Qual é o teu nome? Disse assim, meu nome é José. J-O-S-E, José. Teu nome não se chamará mais José. Teu nome se chamará Yahussef. Yavé ou Senhor. Rossef, aumentar, ampliar, crescer e prosperar. Qual é o seu nome? José. Yahussef, aquele a qual Deus faz crescer, aquele a qual Deus faz multiplicar, aquele a qual Deus faz ampliar, aquele a qual Deus faz prosperar. Não muito contente, o adversário arruma um laço para José. José vai preso, injustamente vai preso. Chegando no cárcere, na cadeia, ele interpreta o sonho do padeiro, o sonho do copeiro. E disse ao copeiro, quando tu sair, lembra-te de mim. O copeiro se esqueceu de José. 2 anos depois, o faraó tem 2 sonhos. A Bíblia diz no capítulo 41 de Gênesis, versículo 8. O faraó chama os sábios, no plural, os sábios. Ninguém interpretou. Chamou os entendidos, ninguém interpretou. Versículo 24, o faraó chama os magos. Magos quer dizer magói, bruxo, feiticeiro, alquimista, matemático, astrônomo, astrólogo, religioso. Ninguém interpretou nada. Aí o copeiro disse assim, lembrei-me de José. Talvez ele saiba, porque lá na cadeia ele interpretou e deu certinho. O faraó manda trazer José. José interpretou e da mesma maneira correu. Qual é o teu nome? Meu nome é José. J-O-S-E, José. O faraó pergunta assim, acharíamos um jovem? Isso é acróstico. Isso eu aprendi lá no Belém. Pastor Severino Pedro da Silva. Foi nosso mestre professor. Estudei lá. Tive oportunidade. Na escola não sei nada. Mas um pouquinho que eu aprendi. Dá para dizer que Jesus é bom. No acróstico. Qual é o teu nome? José. J-O-S-E. O que é que eu devo fazer? Acharemos um jovem como esse em que haja o Espírito de Deus? O que é que eu devo fazer? José vai dizer assim, olha, pega alguém que seja jovem, obediente, sábio, entendido, coloca para governar que vai dar certo. Deus não abençoa bobo não. Fique esperto, meu. Fique esperto, meu. Pegue alguém que seja jovem, obediente, sábio, entendido. Ó, jovem, J. Sábio, S. Ó, obediente. S, sábio. Entendido, é José. Põe para governar que vai dar certo. Qual é o teu nome? José. Põe para governar que vai dar certo. Teu nome não se chamará mais José. Teu nome não se chamará mais Yahussef. Teu nome se chamará Pisson Tonfance. Aquele que penetra coisas ocultas. Porque os sábios não revelou nada. Os adivinhos não revelou nada. Os magos não revelou nada. Mas você vê como escravo. Saiu lá de dentro da cadeia e revelou certinho. Teu nome se chamará Pisson Tonfance. Aquele que penetra coisas ocultas. Coloca José para governar e o reino prospera de tal maneira que fala no final, teu nome não pode continuar sendo esse. Qual é o teu nome? José, Yahussef, Pisson Tonfance, não. Teu nome se chamará Zafinat Pânia, Salvador do mundo. Deus seja louvado. Se você, eu já ia falar assim, se você quiser adquirir. Já ia falar assim, se você quiser adquirir, só tem 2 que podem adquirir. Eu espero em Deus que o Senhor nos dê graça e condições de reproduzir 200 livros, dá R$1.600. Só o conserto da moto já foi R$2.200 fora a mão de obra. Então, assim que o Senhor nos der condições, vou reproduzir, eu já ligo logo. Meu companheiro, pastor Zenildo,
Estou com a caixa aqui cheia de livro. Prepara o povo que eu estou chegando aí até a pé, com as caixas nas costas. Deus abençoe-nos grandemente em vossas vidas. Poder dizer, se pudermos colocarmos de pé, por gentileza, eu já finalizo a minha participação. Perdoe minha voz embargada. Fui dormir, cheguei em casa 3 da manhã. Preguei na vigília. Por bondade deles, estou aqui hoje, amanhã eu prego de novo, terça eu prego de novo. Eles estão aproveitando. E eu alegro, pode aproveitar, porque eu amo ser aproveitado pelo Evangelho. Eu amo, tenho prazer em pregar que Jesus salva o mundo. Onde está você, meu amigo, minha amiga? O Senhor, minha senhora, respeitosamente a sua pessoa. Talvez encontre-se afastado. Talvez, não sei, talvez até algum parente seu está aqui. Uma mãe, um pai está aqui no culto. Você, por um convite, veio a esse culto. E você tem trazido tristeza, angústia, preocupação, insônia a tua mãe e teu pai. O teu pai e tua mãe estão esperando esse presente de poder dormir em paz. Dizer assim, meu filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Onde está você? Jesus quer salvar a tua alma, quer resgatar você. Onde está você? Não deixe passar esta oportunidade, porque Isaac, ele disse em Gênesis 27:12, reuniu toda a tua família e disse assim, olha, eis que a minha idade é avançada, e o dia da minha morte se aproxima, a qual não sei que dia será. Salmo 89, verso 48, diz assim, que homem há que vive e não prove a morte? Ou qual homem poderá fugir do poder do mundo invisível? Lucas capítulo 12, verso 19 e 20, havia um homem que vivia uma vida esplêndida e regalada. Então ele diz consigo mesmo, vou derrubar o meu celeiro, vou construir um celeiro ainda maior. Então direi para a minha alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Verso 20, louco, esta noite ainda pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Tiago 2 e 13, o juízo de Deus será sem misericórdia aos que não fizeram misericórdia, mas a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. As mães aqui, as mães. A criança nasce de cabeça para baixo, está correto? A criança nasce de cabeça para baixo. Tem um simbolismo aí. Cabeça nasce para baixo, está dizendo, ou os céus estão anunciando, que essa criança está entrando no mundo. Quem já foi a um velório? Já percebeu que um velório, uma capela, qualquer lugar que seja que está sendo velado um corpo, ele está com o lado da cabeça virado para o lado da porta? Por quê? Já percebeu? O jovem quase, não é todos, né? Mas nem imagina essas coisas. Quando nasce, cabeça para baixo, eu estou entrando neste mundo. Mas quando está indo embora, não fica com a cabeça para o lado da porta. Sempre está com os pés para o lado da porta, dizendo assim, ó, estou indo embora desta vida. E sabe-se quando é que o Senhor, a Senhora, que nós estaremos indo embora dessa vida? Quando é que os pés vão estar juntos, de caminho à porta, onde os amigos levam até o cemitério, jogam terra no rosto, 3 punhados de terra, os meninos jogam, mineiro assim, 3 punhadinhos de terra. Tem lugar que joga flor, né? Lá joga 3 punhadinhos de terra na cara e o camarada vai se embora. Passar a eternidade. Antes que você, com os pés juntados, Jesus está te chamando nesta noite. Jesus quer salvar a tua alma. Aproveite a sua oportunidade. Passa tão rápido. A vida é tão breve, tão curta. Passa tão rápido. Aproveite a sua oportunidade. Quando alguém está se afogando, Deus é tão bom que o corpo humano sempre dá um sinal, não é? Não sei se você já viu alguém se afogando. Sabe o que acontece? Quando afunda, mas não é de uma vez não. Quando ele levanta com a mão para cima assim. Sabe o que ele está dizendo? Salve eu sou. Salve a minha alma. Socorro. Socorro. Por isso que no apelo nós dizemos assim, dê um sinal com a sua mão. Quando você levanta a sua mão, feito o apelo, você está dizendo, socorro. Eu estou me afundando, socorro. Jesus só está esperando você levantar a sua mão para te socorrer nessa situação. Então aproveita a sua oportunidade. Dê um sinal com a tua mão onde você está agora. Jesus quer socorrer a tua alma.
Deus abençoe. Levante as suas mãos comigo agora. Oremos ao Senhor. Querido Jesus, Pai, em cuja presença nos encontramos mais uma vez. Senhor, mais uma vez foram entoados louvores ao Teu nome. Mais uma vez a Tua palavra transmitida, Senhor. Pai, a partir desse momento agora, Pai, diante da Tua presença, Pai, nós estamos com as nossas mãos lavadas na inocência do Teu sangue, porque mais uma vez anunciamos o Teu nome e pregamos a Tua palavra. Pai, que o Senhor quebrante esse coração até o término desse culto. Ó Deus, que o Senhor faça com que ele e ela possa compreender, ó Deus, a sua natureza pecaminosa, possa compreender que está, ó Deus, em colapso, em abismo, que está se afundando cada dia e que precisa de uma boa mão amiga estendida para salvar a tua alma. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nós, por nós e sobre nós. Pedimos ao Senhor que conduza em paz cada irmão, cada irmã para o teu lar. Pai, que no decorrer da semana o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los de maneira poderosa, recalcada, transbordante, sacudida, sem medida. Que os céus estejam abertos em prol do teu povo e que o teu nome continue sendo glorificado. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar aqui, porque daqui a pouco nós estamos entrando ao vivo aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossos irmãos aí que vão estar ao vivo, né? Está gravando? Ao vivo, né? Deus abençoe a tua vida poderosamente, tá bom? Estende as mãos assim. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas e consolações do Espírito Santo seja com todos e todos. Digam. Está encerrado. Deus abençoe.